Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos vocês que estão vindo me assistir todos os dias, para aqueles que também assistem depois, a live também. Quero agradecer essa audiência que vocês estão me dando, e também a maneira mais agradável que eu tenho de agradecer é trazendo mais conhecimento para vocês. E aí estamos, eu vou falando aqui para vocês porque o que eu quero é que você elimine a dor nas costas e vença a hérnia de disco. É a minha proposta e é a proposta que eu vou trazer para vocês na Saga dos Herniados. A Saga dos Herniados é um evento gratuito que você assiste pela internet, mas você precisa do link para poder participar na plataforma que vai ter essa aula. Então, para você chegar nesse link e se cadastrar, você tem que clicar na biografia. Você vai procurar lá, aqui em cima tem o meu nome, né? Você clica no meu nome aqui e você entra lá para fazer na biografia, para fazer a sua inscrição, tá bem? Então, hoje nós vamos falar, até vou escrever aqui, hoje nós vamos falar sobre cirurgias. Quando fazer uma cirurgia. Vamos fazer aqui em forma de pergunta, né? Vou publicar aqui em forma de pergunta. Esse é o tema de hoje. Quando fazer uma cirurgia? Bem, gente, nós falamos lá atrás, né? Lá atrás nós falamos sobre a dor, que como a dor vai englobando a nossa vida e nos criando uma série de problemas. A dor vai nos levando para uma caverna e a gente vai entrando naquela caverna de dor. Então foi domingo que eu falei sobre isso. E a gente começa a aceitar aquilo que a dor nos faz e a gente começa a se escravizar pela dor. E a gente vai acostumando a ser assim, porque a dor ela vem aos pouquinhos, né? E aí a gente acostuma e tem aquela ideia de que porque a gente está envelhecendo, que a gente estaria suscetível a sentir mais dor. Só que isso não é verdade. O fato de você estar mais velho, vamos botar a palavra velho mesmo, né? Idoso, você é porque você tem muito mais anos de vida que é por isso que você sente dor. Não, não é por isso. É porque você talvez não esteja vivendo da maneira mais correta, não tenham ensinado para você algumas atividades interessantes, né? Como, por exemplo, se não ensinarem você a tomar banho, quando você for adulto, você vai ter dificuldades de tomar banho. E isso não é porque você tem uma idade avançada que você não sabe tomar banho, né? Por exemplo, se não ensinaram a você a se vestir bem, não é o fato de idade que faz você não saber se vestir bem. Não é a idade que gera isso. O fato de você não ter hábitos de arrumar a cama de manhã, não é aí. Depois, quando você é adulto, você não arruma a cama, não sabe arrumar a cama. Não é a idade que faz isso, né? Então, a parte cultural, a parte de cultura, de que foi ensinado para você desde pequeno, é que faz a diferença. Então, se você não foi ensinado a ter uma atividade física saudável já pela manhã, você não traz isso com você. Então, quando você não traz isso desde a infância, então você não pode dizer que é por causa da idade que você está assim. O que ocorre é que você talvez esteja vivendo de uma maneira em que você está criando mais dor. Amanhã eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre deficiência, né, a falta de exercício e também sobre resistência. Amanhã falaremos sobre deficiência e resistência. Hoje vamos falar sobre cirurgia. Domingo a gente falou sobre como que a dor ela é uma invasora no nosso corpo. Na segunda-feira eu falei mais sobre algumas coisas relacionadas ao medo de fazer o exercício, chamado cinesiofobia. Depois eu falei sobre os sintomas da hérnia de disco, que a hérnia de disco não avisa que ela está acontecendo, de repente ela acontece, mas nada acontece de repente, você tem os sintomas da hérnia de disco, né? Então ela ocorre dessa forma. E hoje nós vamos falar
sobre a parte das cirurgias. Quando fazer uma cirurgia, né? Quando fazer? Primeiro de tudo, o que é uma cirurgia na questão da hérnia de disco? O que se faz numa cirurgia da hérnia de disco? Você sabe o que é feito na cirurgia da hérnia de disco? Você já pesquisou sobre isso? Eu sugiro que você faça pesquisas. Antes de fazer uma cirurgia, você pesquise de duas maneiras. Você pesquise em artigos científicos que tem na internet, né? Os artigos, e você pesquise com pessoas que já fizeram a cirurgia. Eu sei sobre as pessoas, né, que eu tenho perguntado e falado, elas não ficam sem dor. Sabe por quê? Porque a dor é um alarme. A dor é um indício de que algo não está bem. E às vezes você está bem e às vezes você não está. Tem dias que você está muito disposto, tem dias que está menos disposto. Por que isso? Porque tem dias que o ambiente fora é mais úmido e tem dias que o ambiente fora é mais seco. Tem dias que o ambiente fora é quente, calor, e tem dias que o ambiente fora é frio. Então, essas mudanças de temperatura vão gerando modificações no nosso corpo e às vezes o nosso corpo não tem essa capacidade de adaptação e gera dor. De alguma maneira, gera dor. E aí, às vezes, a gente sabe, né, a gente ouve falar das pessoas que fazem cirurgia, que quando tá para chover, elas já sentem a dor. Não que quem não tenha a cirurgia que não sinta isso, né? A maioria das pessoas que tem, por exemplo, problemas em joelho, quando tá para chover, o joelho dói mais. Então, existe uma interferência externa no nosso corpo. A gente está aqui, né, nesse planeta. Então, tem coisas que vêm de fora e atingem o nosso corpo. E aí a gente sente aquela dor intensa, dores e tudo, a gente vai fazer o quê? A gente vai no médico, que é o correto a fazer, buscar saber o que está acontecendo. Como eu falei numa das lives aí, né? Sobre os sintomas. Então eu estou sentindo muita dor no ombro e eu vou no médico para saber qual é. Só que a dor no ombro é um sintoma da sua cervical. Então você não faz exame de cervical, você faz de ombro e aí não aparece nada. Ou o que aparece é muito insignificante, o médico diz, vai para academia, vai fazer exercício, vai. E não é dessa forma que se tratam as coisas. Então eu indico sempre que você vá para o fisioterapeuta, faça fisioterapia, bastante fisioterapia, antes de fazer a cirurgia. Porque depois da cirurgia você vai ter que fazer de novo a fisioterapia. Você não vai escapar de fisioterapia, tá bem? Fisioterapia é praticamente obrigatório para quem tem problemas de hérnia de disco. Você não tem como sair, você não tem como fugir disso. E você tem como fugir da cirurgia, mas fugir da fisioterapia, aí é complicado, aí você não tem como. E aí então você tem que buscar uma fisioterapia que lhe traga de várias maneiras um benefício. E aquelas cirurgias que estão programadas, você já tem a data, né? Você marcou a cirurgia para um dia. O que você faz? Você vai e faz fisioterapia todos os dias. Pode ser que quando chegue no dia para fazer a cirurgia, tu não tenha mais o problema. Meu Deus! Então você está lá com a sua hérnia de disco, né, estourada, e essa hérnia estourada, ela está apertando um nervo que passa por aqui. Está comprimindo o nervo. Então, o que o médico vai fazer é tirar esse pedaço, eliminar esse pedaço de dentro de você para que esse pedaço não toque mais o nervo. E isso vai aliviar por um período. Só que a mecânica que gerou essa hérnia de disco, você não modifica. E se você não modifica a mecânica que gera a hérnia de disco, e aí o disco rompe mais uma vez e outra vez, até que chega o momento que você tem que colocar pino de ferro, né? Pino de aço dentro do seu corpo. Isso é um pouquinho pior, porque você colocando o pino, tem alguns movimentos em que você vai ficar restrito e não vai poder fazer.
E o fato de você não fazer determinados movimentos diminui a possibilidade do seu corpo curar-se por si mesmo. O nosso corpo tem a capacidade da autocura, o nosso corpo tem a capacidade de melhorar por si mesmo. Vamos dar um bom dia para quem chegou aqui depois. Bom dia, Terezinha, bom dia, Maria. Vamos ver quem mais está aí. Bom dia, Rosane. Bom dia, Paia. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Vera. Bom dia, Silvânia. Então, minha gente, quando a gente pensa sobre qual o momento de fazer a cirurgia, às vezes a gente vai no médico e o médico ele avalia teu disco, avalia a hernia de disco e percebe que não é momento de você fazer uma cirurgia. Então, o que ele indica? Que você vá para a fisioterapia. Aí tem uns detalhes assim, tá, gente? A técnica que vai ser utilizada para resolver o problema da sua hernia de disco, quem vai dizer é o fisioterapeuta. O médico, quando ele diz vai fazer pilates, ele não está dizendo para você buscar um fisioterapeuta, porque pilates você pode fazer com preparador físico e também com enfermeira, né? Então, você pode querer fazer o pilates com um fisioterapeuta, que é o mais adequado, porque o fisioterapeuta ele tem conhecimentos mais amplos sobre a solução da hernia de disco. Se você buscar um fisioterapeuta que trabalha com coluna, osteopatia ou quiropraxia, e trabalha com coluna já, e ele dá o pilates também, tu vai ver que esse pilates dele vai ser bem diferente do que todos os outros pilates. Então, o que a gente pode dizer é sobre que você está olhando para a possibilidade de fazer uma cirurgia. E quando que a gente deve fazer uma cirurgia? Quando não tem mais solução através de movimento. E como é que eu sei que não existe mais solução através do movimento? Isso vai depender muito de acompanhamento, certo? Muito da técnica que você está trabalhando para você, da técnica que você está buscando junto com esse fisioterapeuta. Então, quando você começa a analisar a sua hérnia de disco, né? Você olha lá no exame, meu Deus, e pior ainda quando tu lê o laudo, né? Porque o laudo, eu digo assim, o laudo é uma poesia médica. É incrível as palavras lindas que tem dentro de um laudo. Então, quando você está com a hérnia de disco e você pensa, meu Deus, vou ter que fazer a cirurgia, espere um pouco, pense bem. Você vai ter que fazer uma cirurgia e a cirurgia é um tipo de tratamento que seria mais ou menos assim. Estou com dor no dedo, vou ter que cortar um pedaço. Está me doendo o dedo, então eu vou cortar um pedaço. Agora não dói mais aquela ponta do dedo. E aí dói de novo, começa a doer de novo, eu corto outro pedaço. Aí eu fico com esse pedaço a menos no dedo, né? Fico com o dedo assim. Só que daí acontece uma outra coisa. Importante falar isso para vocês, que esse conhecimento das coisas que ocorrem no nosso corpo. O nosso corpo, quando ele tem tudo certo, tudo maravilhoso, eu vou falar sobre o dedo, vocês imaginem isso na hérnia de disco, tá? No disco, isso aí acontecendo. O nosso corpo, ele tem uma memória de tudo o que acontece com todas as coisas do nosso corpo. Então, quando você faz uma amputação de uma parte do corpo, aqui no cérebro fica gravado tudo o que esse dedo passou toda a sua vida. Então, se você fez carinho no dedo, ele sabe, no cérebro ele sabe. Se uma aranha mordeu no dedo, o cérebro gravou isso num determinado local do cérebro, está gravado. Se tu cortou o dedo um dia, doeu muito, se tu botou o dedo no calor, no frio, tudo isso está gravado numa região da sua cabeça, numa região do seu cérebro. Está gravada essas informações. Então, essas informações gravadas no seu cérebro, colocadas lá nele, quando você faz uma amputação, um corte do seu dedo, a informação no cérebro não muda, ela continua. E é aí que vem o que a gente chama de dor fantasma, né? Que a gente conhece como dor fantasma. A pessoa com o dedo amputado, ela continua sentindo o dedo que ela não tem.
Mas como que ela sente o dedo que ela não tem se foi amputado? Acontece que foi tirado o nervo daqui para cá, mas daqui para cá, até chegar no teu cérebro, o nervo continua existindo. E os neurônios que controlavam o seu dedo continuam existindo. Então toda a memória que você tem sobre o seu dedo continua existindo. Por isso, o fisioterapeuta vai trabalhar para que você crie nova memória e entenda que seu dedo falhou. Você vai dizer assim, tá, Maurício, tá, o que importa o dedo, né? O dedo não é tão preocupante quando você também vai amputar a perna. Se você chegou agora e acha absurdo eu falar sobre amputação e deveria falar sobre hernia de disco, isso tem a ver. Só mantenham-se comigo, vocês vão entender o raciocínio. Quando uma pessoa faz a amputação da perna, ela também mantém a memória na cabeça de que ela tem a perna. Então, a pessoa que faz a amputação na perna, quando ela acorda pela manhã, ela tem que lembrar que ela não tem mais a perna, porque se ela não lembrar que não tem mais a perna, ela vai levantar como se tivesse a perna e ela vai cair. Então o trabalho do fisioterapeuta aí é intenso, porque a gente tem que fazer com que a memória neural comece a entender que a perna não está mais ali. Agora vamos para a hérnia de disco. Eu tenho aqui uma hérnia, né? Eu estou herniado, e aí isso começa a tocar meu nervo, bate no nervo, bate no nervo, bate no nervo, o nervo começa a ficar irritado. Essa situação do nervo ficar irritado começa a ficar gravada num lugarzinho aqui no cérebro. Lá no cérebro fica gravado. Então, quanto mais você sente a dor aqui no nervo, mais você grava que você tem essa dor. Grava, fica gravado. E aí você vai para a fisioterapia. E na fisioterapia, você precisa trabalhar para que essa memória neural seja também trabalhada, porque senão vai acontecer como para os amputados. Mesmo que você não tenha mais a dor, o motivo da dor, o teu cérebro vai querer produzir aquela dor, que é a dor fantasma. É semelhante àquela dor de um amputado. A pessoa cortou, né? Tá com o coto ali, né? Cortou, mas ela continua sentindo o pé, com o dedão do pé. Mas ela não tem dedão do pé. Por que ela sente o dedão do pé? Porque o neurônio que sobe e vem até aqui continua existindo. Não tem como tu tirar esse neurônio. A memória das coisas da sua perna continua existindo. Então a pessoa sonha que caminha, ela acorda de manhã como se tivesse a perna, ela cai. Então, muitas coisas têm que ser trabalhadas depois disso. Aí você vai para uma cirurgia de coluna e se retira essa parte, né, da hérnia, essa parte herniada, você retira na cirurgia da coluna. Retira, mas a memória celular continua existindo. Então, mesmo depois que você fizer a cirurgia, você vai continuar sentindo a dor que ficou, é a dor fantasma da sua coluna. Por isso que é muito importante você trabalhar a reprogramação neural da sua coluna. E essa reprogramação neural pode demorar mais, pode demorar menos. E ela vai ser feita tanto antes de você ir para uma cirurgia, como depois de ir para a cirurgia. Algumas pessoas evitam fazer a fisioterapia antes da cirurgia porque acham que é muito caro, né, fazer tal. Só que caro mesmo é você não fazer. Isso sim é mais caro ainda. Às vezes a gente não tem recursos e tudo mais. E por falar em recursos, né, a gente sabe que hoje em dia existem vários métodos que você pode trabalhar para eliminar as dores nas suas costas. E eu estou falando de uma coisa importantíssima, que quando você tem dor, essa dor que você sente na coluna vai gravar para o seu cérebro, vai ficar gravado aqui em cima, no córtex cerebral. Mesmo que você faça a cirurgia, não conseguiu eliminar a memória que você tem daqui de cima. Beleza, se você cortou o dedo fora, para você eliminar essa memória de que existe o dedo daqui para lá, você tem que começar a fazer sensibilidade na ponta aqui, ó, para que o seu nervo comece a entender que acabou aqui, que não vai mais até lá. Então você tem que trabalhar a memória celular, a memória neural, a memória muscular, tudo isso você tem que trabalhar.
Agora imagina a hérnia de disco que é lá dentro do seu corpo. Como que você vai, depois de uma cirurgia, trabalhar lá dentro do seu corpo? Com exercícios muito específicos. Exercícios que eu ensino e eu vou ensinar no evento A Saga dos Herniados, que vai ser semana que vem. Se você ainda não se cadastrou, se cadastra aí imediatamente, porque vão ser 3 dias de muito conteúdo. Então vai ser na segunda, dia 30, depois dia 1º e dia 3, tá? Você clica no link da biografia, no meu perfil, e você vai ter acesso, lá você põe seu nome, seu e-mail, e depois você vai para uma página para entrar para o grupo do WhatsApp, onde eu vou avisar você do link para acessar o evento. Bem, e aí você vai lá, faz a cirurgia. Algumas cirurgias tiram o disco, certo? Algumas cirurgias tiram o disco completamente e colocam parafusos para manter essa altura, e às vezes até eles colocam, agora estão colocando alguns polietilenos, algumas coisas aqui, que substituem o disco. Mesmo assim, isso não resolve, porque a memória do seu corpo diz que lá tem dor. Engraçado isso, né? Você continua sentindo a dor, mas a dor que você sente, ela vem daqui, ó, do córtex cerebral. Então, muitas das dores que a gente tem são dores fantasmas. São dores que a gente tem porque o nosso corpo está acostumado a ter aquela dor. Vocês já tiveram um animalzinho em casa, né? Que vivesse com vocês, olha esse animalzinho de estimação, né? Eu, por exemplo, tenho uma gata e agora ela está na casa da minha mãe. Seguido, logo depois que ela foi tirar, que eu levei ela para ficar lá na casa da minha mãe, eu entrava em casa e achava que eu devia encontrar aquele animalzinho ali e ele não estava. Sabe? Então, o nosso cérebro leva um tempo grande, eu considero grande o tempo, até entender que algo já não está mais existindo. E é a memória neural, a memória do nosso cérebro, do córtex que está ali. Pessoas, por exemplo, que se separam, né? Separação de namorados, esse tipo de coisas de amor e tudo mais. Às vezes leva um ano inteiro para a pessoa poder realmente esquecer aquela outra pessoa, para o cérebro entender que aquela outra pessoa agora já não está mais dentro do relacionamento dela. Então esse período, digamos assim, que é um período em que a pessoa tem que readaptar a sua vida, é um período mais difícil. Então quando você pensa sobre quando que eu devo ou não fazer a cirurgia, né? Quando fazer uma cirurgia? Quando você já tentou, você já buscou, quando você já trabalhou a sua musculatura interna, não estou falando aqui de musculação, de pilates, de natação, de ciclismo, não, eu estou falando de tratamento específico para a coluna, exercícios especiais que vão trazer para você uma nova maneira de viver, essa nova maneira de se relacionar com o seu corpo. E é uma maneira que vai modificar as memórias do seu cérebro. Isso é muito importante. Uma reprogramação do movimento, uma reprogramação da sua dor. Porque hoje a dor, como eu falei no domingo, a dor, ela coloca você numa caverna. Você fica preso dentro dessa caverna e você acredita que a vida é assim e tem que sentir dor. Você diz, não, mas eu minha idade já é muito avançada, é certo que eu tenho que ter dor porque a imagem está muito avançada. Não, é simplesmente alguma coisa você não está fazendo. Seria a mesma coisa de dizer assim, eu estou pobre, não tenho dinheiro e tenho a conta bancária negativa porque eu já estou com a idade avançada. Não, é porque você não economizou, a sua maneira de viver não está adequada, ou o trabalho que você tem não lhe traz recursos. Então, a mesma coisa, o exercício não está trazendo recurso de melhoria, o nosso corpo ele se autorregula. Tem um amigo meu que ele se formou em medicina e um dia nós conversando lá no barzinho do Joey, né, nós estávamos conversando, ele diz assim, se vocês soubessem o que eu aprendi na universidade, vocês não iriam mais para o médico, ele disse. Ele diz assim, o nosso corpo ele tem as condições de regeneração total.
Não, e segundo o médico, né? O meu amigo que médico formado, ele disse, nós não precisaríamos tomar medicamentos, e segundo ele, né? Segundo esse meu amigo médico, não precisaríamos tomar medicamento porque o corpo ele se regenera automaticamente. A não ser nos momentos em que você tem algo invasivo no seu corpo que está acima da capacidade do seu corpo suportar. E então ele diz, o medicamento vai ser um ataque extra sobre aquela toxina ou aquele vírus que está atacando a pessoa. Mas, segundo ele, a gente se regeneraria automaticamente. E olha que interessante, a hérnia de disco, até certos anos atrás, se acreditava que não tinha solução. Eu conheci o Dr. Quintanilha, eu tive aulas com o Dr. Quintanilha, e numa época que eu procurava muito saber mais sobre tudo isso, né? E eu tive aulas com ele, a preocupação dele de criar um método, uma forma de eliminar a dor e tirar a causa, né? E a causa era o disco. Então, o Dr. Quintanilha inventou alguns procedimentos sensacionais de cirurgias na hérnia de disco, né? Então, o Dr. Quintanilha fazia esse trabalho. Mas o que ocorre é que o Dr. Quintanilha não estava preocupado não entendeu que o disco ele se regenera, o corpo se regenera. Então, quando você faz uma cirurgia, você faz um corte. Você vai cortar, tirar uma parte, né, vai tirar uma parte daquilo que é hérnia, né, do seu disco. E aí você criou o quê? É como uma amputação. Você amputou o disco. O disco fica sem uma parte. E o disco ficando sem essa parte, o seu cérebro não entende que está sem essa parte. Ele fica achando que tem ainda. Por isso você continua depois da cirurgia ainda sentindo dor. Se você não fizer fisioterapia, movimentos corretos, você vai sentir essa dor pro resto da vida. Dias que mudam a temperatura, a dor vai aumentar também. Tudo isso está condicionado a isso. E a pergunta que fica, quando fazer uma cirurgia? A minha opinião é assim, nunca. Nunca fazer uma cirurgia. Mas existe o seguinte, nunca fazer cirurgia significa que você também tem que fazer algo para nunca fazer uma cirurgia. Não é simplesmente você dizer, nunca fazer. Aí você fez cirurgia, você fica desesperado porque continua com dor. Aí se você fez cirurgia e continua com dor, você vem para a saga dos herniados e vamos entender isso. E vamos saber como resolver isso. Se você não fez cirurgia ainda, você vem para a saga dos herniados, assiste aquelas aulas que eu vou ensinar para você como você vencer a hérnia de disco, sair disso, tá? E aí, gente, a questão é que quando você vai, você diz assim, eu não quero fazer cirurgia, não quero. Só que não é só isso. Você diz, não quero fazer cirurgia, mas continua dormindo mal, continua acordando tarde, continua sem fazer um exercício adequado, não é qualquer exercício, é o exercício adequado, você está lesionado, você tem que tratar. Você continua fazendo as coisas que você fazia que te levavam a ter hérnia de disco. Então, enquanto você faz as coisas que você sempre fez e está indo a caminho da cirurgia, você está caminhando em direção à cirurgia. Se você não quer ter cirurgia, você tem que fazer agora uma mudança. E eu não vou falar aqui para vocês uma coisa queridinha, de passar a mão na cabeça e dizer, não, né, queridinho, não. Você vai ter que remodelar o sistema nervoso que está pensando que a dor ainda existe. E trabalhar isso. Não sou só eu que falo sobre isso. Existem muitos fisioterapeutas que falam isso também, assim como eu. Só que eu estou aqui na internet e eu estou falando para vocês. Então, eu digo, se você tem um osteopata, um quiropata perto de sua casa, alguém que lhe ajude, vai lá. Você pode buscar essa ajuda. Mas você também pode ter ajuda comigo. E você pode participar no grupo dos Livres da Dor. E você pode, então, entrar para valer na vida, na sua mudança. Você pode encontrar, junto comigo, uma mudança. Porque eu tinha 4 hérnias de disco lombar e uma cervical. As dores eram terríveis. Eu vou falar sobre isso no evento da Saga dos Herniados. Então lá você vai poder entender um pouco mais sobre isso. Então, minha gente, quando você não trata o disco,
você está indo a caminho da cirurgia. Então, quando fazer uma cirurgia? Nunca fazer uma cirurgia. Nunca. Você não deve fazer nunca uma cirurgia. Aí você, mas Maurício, no meu joelho eu tive que fazer cirurgia porque eu estava jogando futebol e eu rompi o ligamento lateral, colateral. Sim, aí você teve um rompimento e você vai juntar esse tecido, você vai fazer uma cirurgia importante. Ah, eu rompi o manguito e o médico disse que a gente vai fazer uma cirurgia, né? Então, beleza, você tem idade ainda para fazer uma cirurgia, você puxa aí o tendão e tenta refixar ele no osso. Beleza? 100%. Isso é maravilhoso. A medicina tem soluções incríveis, incríveis. Mas a fisioterapia também tem. Então, você fazendo ou não a cirurgia vai precisar da fisioterapia. Isso você tem que ter certeza. Vai precisar. É só encontrar a fisioterapia adequada para você. Por isso você deve pesquisar bastante, escutar bastante pessoas que falam sobre os assuntos e ver aquela pessoa que você concorda mais com a maneira dessa pessoa lidar com a situação, né? Eu sempre digo assim, é muito bom você ser atendido por alguém que teve o problema como você tem. Então, se você buscar um fisioterapeuta herniado, que já teve hérnias, que saiu desse estado de dor, é mais fácil de entender que ele sabe qual o caminho de sair, né? Muito mais fácil. Se tem alguém que saiu da caverna de dor, é mais fácil entender que aquele que saiu da dor, aquele que passou por momentos difíceis, ele até vai entender melhor quando você diz estou com dor. É muito mais fácil de ser atendido. Agora, uma pessoa que nunca teve dor, nunca teve hérnia, nunca teve problema nenhum desses, vai poder te ajudar também, porque ele tem o conhecimento. Mas você é que decide com quem você vai nessa jornada, né? Nessa saga. E eu criei então esse evento, a Saga dos Herniados, que vai ser dia 30, dia 1º e 3 de janeiro, né? 30 de janeiro, 1º e 3 de fevereiro, que você se inscreve ali no link da bio e participa. Muitos de vocês aqui já estão inscritos, né? Muito obrigado por se inscreverem, eu estou dando o melhor de mim, tá? E sei que agora que eu já gravei os vídeos, estão lá e estão vindo muitas perguntas, eu vou até ter que fazer mais do que aquelas aulas ali, já estou percebendo que eu vou ter que ampliar um pouco o evento, mas tudo bem. Aquilo que está gravado está lá e 100%. E esse momento, essa semana, estou fazendo esse aquecimento justamente por isso. Porque depois que eu abri as inscrições para a Saga dos Herniados, vieram muitas perguntas para mim, muitas. E eu estou procurando responder algumas delas antecipadamente nessa semana aqui do aquecimento para a Saga dos Herniados, né? E a pergunta das pessoas é do tipo, puxa, eu já fiz cirurgia, eu já tenho pino colocado nas minhas costas, eu posso fazer esse exercício? E eu percebo, sinceramente, nessas perguntas de vocês, eu percebo algo assim, eu gostaria muito de fazer exercício, eu gostaria muito de voltar a ter aquela flexibilidade que eu tinha quando adolescente, eu gostaria muito de ter uma vida sem dor. É isso que eu ouço, é isso que eu interpreto das perguntas que me vêm. E sim, gente, sim, vocês podem viver sem dor. No entanto, amanhã eu vou falar sobre isso, né? No entanto, você está abaixo do nível que você deveria estar, você está devendo para o seu corpo, você está devendo, você está em negativo com ele, e a dor é esse ponto negativo, você teria que então subir de nível, e depois que você chegou no ponto zero sem dor, você tem que criar resistência, e aí amanhã eu vou falar sobre isso, tá? O que eu tenho que falar hoje para vocês é que a cirurgia ela vem para resolver alguns problemas mecânicos. Eu tenho alguns colegas meus, fisioterapeutas também, né? Com espinha bífida, por exemplo, que é o osso mal formado, né? Má formação óssea. E, gente, eles nunca precisaram fazer cirurgia. Nunca precisaram, né? E tiveram espondilolistese, espondilólise, vários, e nunca precisou fazer cirurgia. A pessoa vive a vida normalmente. Existem alguns casos muito graves de escoliose, que são escolioses graves, e aí você precisa fazer antes que a pessoa morra, né? Então, claro que o médico é muito importante, gente, nesse processo todo. Tá? Não desqualifique seu médico.
Pelo contrário, gente, toda a estrutura da saúde no nosso país é muito boa e a gente tem que se apoiar nisso. E ter as opiniões, né? As diversas opiniões e principalmente ver de quem vem os resultados melhores. Né? O que está sendo feito hoje que está trazendo um resultado muito bom. Então, quando você percebe que uma técnica traz uns bons resultados, você pode experimentar essa técnica por um tempo, uns 15 dias, experimentar, ver se às vezes você encontrou um exercício meu na internet, você fez e já melhorou. Tipo, nossa, se isso aconteceu é porque é para você, né? É para você que é esse exercício. E ele pode ser ampliado com outros e outros, são mais de 80 exercícios que você pode fazer, adequados à sua situação, né? Eu gosto muito de fazer a avaliação, avaliar se você, para que lado você tem que ir, né? E quando a situação é cirúrgica, e não tem, né? É porque você luta muito. Vou dizer para você, se tem uma coisa forte no nosso corpo é a coluna. A nossa coluna é muito forte, os discos são muito fortes, os ossos são muito fortes, tudo é muito forte, a musculatura é muito forte. Então, praticamente, a gente meio que negligenciou a vida inteira os cuidados com a coluna e nesse mundo negligenciado, né, o tanto que a gente negligenciou, chega uma hora que só a cirurgia para resolver, mas é do tipo, a cirurgia é uma amputação de uma parte do seu corpo. Então os médicos estão usando também agora, eles estão trabalhando muito com, como é que é o nome daqueles? Dá uma injeção e esqueci o nome, eu vou lembrar daqui a pouco, vamos ver. Oi Maurício, você é muito bom, já me inscrevi na Saga dos Herniados. Parabéns, você está de parabéns, você vai gostar muito mesmo. Eu estou preparando o melhor dentro das minhas possibilidades. Talvez o próximo evento seja muito melhor, porque à medida que eu vou ouvindo vocês vão me falando, a gente vai entrando em contato, a gente vai trocando essas ideias, vamos aprendendo, né? E o aprendizado ajuda para que a gente ensine e ajude mais pessoas. Na verdade, eu não tinha me dado conta disso, né? Mas na verdade o que eu estou criando aqui é um grande movimento em função da saúde. É um movimento maravilhoso em função da saúde. Lembrei, hoje está sendo utilizado o bloqueio, tá? Mas mais uma vez eu tenho que dizer algo para vocês, aceitem ou não, quem quiser ou não, o que é o bloqueio? É mais uma vez você querendo tirar o alarme da dor que você sente. Então você tem dor, você vai lá, toma um medicamento. Aí o medicamento não funcionou, você vai tomar uma injeção. Aí a injeção não funcionou, aí você vai para um bloqueio. O bloqueio não funcionou, aí você vai para uma cirurgia. A cirurgia não funcionou, aí você vai para a fisioterapia. Por que não faz o contrário? Começa com a fisioterapia, porque daí com a fisioterapia você não precisa mais de todo o resto. Os meus alunos, os que estão participando, eu chamo eles de os livres da dor, né? Que assim eles são, eles já raramente agora eles tomam algum medicamento para dor, quando realmente não aguenta, às vezes vem umas dores, vem umas crises, né? Mas para tudo tem um exercício que resolve, raramente utilizam isso. É o contrário talvez de você que sempre tome o medicamento, sempre, eu vou fazer bloqueio, vai lá, faz o bloqueio dura por um período, depois volta. Por quê? Porque a mecânica que está, a forma como essas coisas estão, não foram modificadas. E modificar essas formas leva um certo tempo. E esse tempo quanto é? Olha, eu dou 12 semanas. 12 semanas você faz uma mudança na estrutura do seu corpo. 12 semanas. Eu acredito que 12 semanas é miséria para quem tem 40, 50, 60, 80 anos, né? Com 12 semanas trabalhando bonito, fazendo legal ali, 12 semanas é muito tranquilo. E aí o que acontece? Você provavelmente não queira fazer cirurgia. Primeiro, o preço é horrível, né? O preço de uma cirurgia é danado. Segundo, se der errado. Terceiro, você sempre ouve dizer que quem faz cirurgia não eliminou a dor. Claro, né? Agora, hoje você está sabendo por quê. Porque você tem a dor fantasma. A cirurgia ela é uma amputação do seu disco. Então, existem maneiras de resolver
em que o disco ele se retrai, ele volta para o lugar e o corpo reabsorve os líquidos e ele se regenera. Nós estamos sempre nos regenerando a todo momento, a todo momento. Assim como você também regenera a sua forma de pensar, assim como tudo modifica, né? A pessoa, tu estava namorando uma pessoa, daí você parou de namorar aquela pessoa, depois de um tempo nem lembra mais daquela pessoa, né? Você regenerou tudo, e aí você conhece uma outra pessoa, e aí você vai para outra experiência, você vai mudando, né? Vai crescendo com tudo isso. E você vai se desenvolvendo. Agora você pode se desenvolver equivocadamente, né? Você se forçar a fazer um exercício que não é adequado para você. E isso eu vou falar na Saga dos Eneados muito bem. Tá? Hoje nós nos concentramos em entender sobre a cirurgia. Quando fazer uma cirurgia? Quando? Quando fazer a cirurgia? Quando você fez a fisioterapia, tudo, né? Quando fazer cirurgia? Quando você está em risco de morte, mesmo, de verdade. Aí você vai para a cirurgia. Mas, eu vou dizer, fizeram experiências, né? Fizeram testes e descobriram que somente de 5 a 10% das hérnias de disco são para cirurgia. Somente de 5 a 10%. Então é muito provável que você não esteja nessa lista de 5 e 10%. Muito provável. Tive um acidente de moto, coloquei placa no joelho e fiz enxerto de osso. Meu sonho é correr, Maurício, mas não posso. Não posso mais por causa da artrose que ficou. Perdi muita cartilagem, Maurício. Olha aí, eu vou lhe falar. Eu não sei qual a cidade que você mora. Eu moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E me procuram para resolver essas questões de artrose. A palavra artrose é uma palavra assim que quando você fala ela parece que vem umas espículas para fora. Tá lá o joelhinho bonitinho, tu diz artrose, o joelho faz assim. É uma super transformação, né? Tu tá lá de boa, daí artrose, o joelho faz assim. E se eu lhe disser que a grande parte das dores que você sente no seu joelho não é do seu joelho, que talvez seja de outras coisas. Isso é de Osasco. Então, é possível você fazer uma mudança em outras partes do seu corpo e essa mudança vai afetar o seu joelho. E dentro dos exercícios que eu passo, né, da minha mentoria, existem exercícios muito leves que vão ajudando você a soltar a musculatura, a reorganizar toda a estrutura. E eu postei essa semana ali, eu até hoje acho que eu vou postar melhor, que eu postei no Stories, né? De uma paciente minha que o médico disse, você não deve mais caminhar nem correr, de jeito nenhum. E você tá com artrose no joelho e temos que colocar uma prótese, olha só a promessa dele, a prótese de aço. E é assim que vai ter que ser. A paciente ficou muito desesperada, disse até ela veio falar comigo, eu tenho que fazer essa cirurgia e tal, que eu tenho que melhorar e tal. E aí passou um ano, 2, e daí ela veio falar comigo, e eu disse para ela, vem, vamos lá, que vamos trabalhar isso aí. Vocês comecei a trabalhar a lombar, né? Começamos a trabalhar a parte lombar com exercícios que eu passo online também. Hoje o fisioterapeuta pode atender online. Vocês têm que aproveitar isso. Você não vai precisar sair de Osasco para vir se tratar comigo. Você vai poder se tratar comigo diretamente pela internet e é possível. E aí então, sexta-feira passada, a gente correu. Nós corremos junto. E ela fez exercícios na calçada, de subir e descer. Geralmente no começo tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas a gente vai fazendo de tal forma que o joelho não incha mais. Que ela tinha isso, né? O primeiro treino que a gente fez no consultório, ela fez o primeiro exercício e o joelho inchou muito. Mas aí eu utilizei um pouco de acupuntura e tal e voltou ao normal imediatamente. Mas foi a única vez que o joelho inchou. Depois nunca mais. E ela está impressionada porque a questão era artrose, né? A palavra artrose faz isso. Pum!
O teu cérebro parece que ele escuta artrose, olha se não é, o cérebro parece que tem um monte de espículas. E como que a gente resolveu o problema do joelho? Foi trabalhando o lombar, e agora ela tem joanetes, né? Então agora sim, ela vai fazer uma cirurgia na joanete para reorganizar, organizar a musculatura para não cair mais quando caminha, quando corre, né? Porque tem uma desorganização total da estrutura. Então vejam, em alguns momentos a cirurgia é importante, né? Por causa de um crescimento ósseo, alguma coisa assim. Mas para hernia de disco, muito raro assim, mesmo, muito raro fazer cirurgia para hernia de disco. Muito melhor você fazer um tratamento a longo prazo. Eu digo assim, todo medicamento que você toma, ele dá um resultado imediato, de curto prazo. E todo tratamento que você faz de longo prazo, ele dura muito mais, você vai... Essa ideia de que porque a gente é velho, né? Que a gente tem uma idade avançada, de que tem que sentir dor, essa ideia foi incutida na nossa cabeça. Foi incutida, e a gente aceitou isso. Então está na hora de mudar completamente essa parte. A gente precisa mudar. Então, quando fazer cirurgia, gente, se os artigos científicos dizem que as pessoas que... foram feito um artigo, tem um artigo, eu até botei isso ali, tá nos meus destaques, que quando você faz um tratamento bem feitinho, né? Então foi feito um tratamento de 17 meses, acho que foi isso, 17 meses, com 70 pessoas. 10% delas não mudou nada, continuou. A hérnia de disco extrusa sequestrada, a pior hérnia. Pegaram as piores hérnias e colocaram no tratamento. 70% dessas pessoas eliminaram completamente a hérnia de disco. 70%, gente, é muita coisa, né? E então a gente não pode ir assim só porque dói e a gente está desesperado com a dor e partir logo por uma cirurgia. Não. Só porque tem dor? Não. A dor é o alarme, tá te avisando. Às vezes o alarme toca mais alto porque o problema é maior. Mas aí você tem que fazer o quê? Quando você tem um alarme em casa, você vai olhar se está entrando o ladrão ou você vai desligar o alarme? Você vai olhar o ladrão, vai se defender. Então na nossa coluna é a mesma coisa, a gente tem que ir em direção da solução. Soluciona, o alarme automaticamente desliga quando você não tem mais fogo em casa, quando você não tem mais o ladrão, quando você não tem mais o problema, automaticamente a dor desaparece, né? Então, sumindo a dor. E a dor daí, nesse ponto, ela começa a se tornar sua aliada e você não fica um escravo dela. Por isso eu ensino muito para os meus alunos a aprender a usar a dor a seu favor e não se tornar escravo da dor. A dor ela é um sinal de que algo não está bem. Tá? Tanto dor emocional, tanto dor psicológica, qualquer tipo de dor, demonstra que você talvez esteja andando por um caminho que não quer. Né? Que não quer. Então você controla isso. Por exemplo, como é que você vai resolver dor de paixão, né? Não se apaixonando mais? Não. Fazer uma cirurgia na paixão. A partir de agora eu vou fazer uma cirurgia, nunca mais apaixonar-se. Não, não tem. Aí você está se escravizando no seu medo, né? E essas coisas todas. Porque a gente tem medo dos movimentos quando a gente está com dor. A gente deveria aprender o movimento correto para nunca precisar partir para uma cirurgia. Então, a cirurgia ela é necessária quando tu já passou por todos os tratamentos legais e sensacionais e você tem que entender sobre essas questões de dor. Eu acho assim, ó, para mim, eu não tenho nenhum paciente que venha aqui e que eu não explique o problema para ele. Não tem. Porque eu entendo que se uma pessoa não sabe o que está acontecendo com ela, ele também não vai ajudar para que essas coisas melhorem. Bom dia, tenho 3 hérnias de disco e vivo com dor de cabeça. A sua hérnia é cervical? Hérnia de disco? São 3 hérnias cervicais?
Porque se for hérnia cervical, você tem que comprar o extensor de coluna, extensor de cervical da Dilepé, tá? Você tem que comprar esse equipamento para poder melhorar. Todos os dias acordo com muita dor no ciático, até colocar o calçado está sofrido demais. Parece que tem uma agulha de tricô enfiada no meu quadril, até tornozelo. Estou muito animada para aprender. Que maravilha! Você já se inscreveu então na Saga dos Herniados. Você vai aprender a técnica correta para começar, né? Vai dar o primeiro passo. O primeiro passo é vir para esse evento, né? Depois existem outros passos, claro, sempre tem novos passos para a gente dar, mas ali você já vai começar a se sentir muito, mas muito melhor, muito melhor. E eu vou dizer, eu sou muito acessível, quem quiser conversar comigo, manda mensagem aí e a gente pode conversar. Então é isso, a gente aprendeu hoje que cirurgia é assim, o ultimíssimo caso, né? Médicos muito conscientes evitam levar o paciente para cirurgia, principalmente porque às vezes a gente está numa idade mais avançada e não é, digamos, certo que vá tudo melhorar, e aí você vai ficar com mais uma lesão dentro do seu corpo, né? Que vai ficar com um corte ali, alguma coisa que não fica muito boa. E assim vai, né? Pessoal, eu quero dar um grande beijo para vocês, chamar vocês aí para a Saga dos Herniados. Quem não se inscreveu ainda, aproveita, porque é agora, tem que começar o ano eliminando dores, começar o ano bem, tá? Um beijão no coração de vocês, muito obrigado por terem comparecido e até amanhã, que amanhã então eu vou falar sobre deficiência e sobre resistência. Então nós vamos trabalhar essas duas coisas. Até mais!